Fala pessoal, mais um dia, mais um vídeo. Conforme eu tinha prometido no vídeo das atualizações, né, dos patch notes, eu vou fazer separadamente um vídeo analisando somente os 5 personagens novos aí que foram introduzidos nesse patch de 11 de janeiro. Então já deixei eles abertos aqui em outra aba e vamos direto, só dando... Quem puder, quem gostar do vídeo, só se inscreve no canal, deixa um like aí para melhorar na distribuição no YouTube e tudo mais, e é isso, direto pro vídeo. Primeiro personagem é o Roshi. Sinceramente, eu nem lembro dele no anime, velho. Ele era o Jinchuriki do Four Tails. Cara, não lembro dele direito. Enfim. A primeira skill dele é uma skill de setup. Chama atenção porque é uma skill que dura 4 turnos. Então, cara, extremamente forte, né? Normalmente tu vai ativar isso uma vez e vai durar a partida inteira. Ou pelo menos, assim, 80, 90% da partida. Porque 4 turnos é um setup bem forte. Então, assim, um random. Meio padrão. 10 pontos de Unpierceable Damage Reduction, então forte. Dá um desincentivo aí a focar ele. E durante esse período, todo inimigo que usar uma skill não strategic no Roshi vai tomar 10 de dano Affliction. Então, mais aí desincentivo pra focar ele. Nos próximos turnos, essa skill vai ser... durante os próximos 4 turnos seguintes, né? Vai ser substituída pelo Rising Lava Extent. E ele vai dar efeito extras, né? Nas próximas 2 skills dele. Elas vão ser melhoradas. A segunda skill dele é uma skill que custa apenas um head, né? Apenas um Bloodline. Dá 15 de dano Piercer por 2 turnos. Então é bem parecido com a skill da Tsumi, né? Em vez de ser um Taijutsu, é um Bloodline. Só que nesse caso aqui é um inimigo aleatório, né? Então o inimigo aleatório vai tomar 15 de dano pierce por 2 turnos. É extremamente efetivo já. 30 de dano por uma energia. Além de ser um dano piercing, né? E além disso ela tem um efeito extra que durante esse período o custo das suas skills vai ser aumentado em uma energia random. Então, cara, sensacional já essa skill. Ela faz muita coisa por uma energia. Claro que o preço dela é ser random, né? Tu não pode escolher o alvo. Porém, durante a skill de setup dele, que são 4 turnos, essa skill pode dar alvo em um inimigo específico, né? Então não vai mais ser aleatório. Então, cara, tu tá botando dano e tu tá aumentando o custo de energia dele por 2 turnos. Cara, a primeira vez que eu li isso aqui, eu achei incrível. Eu joguei um pouco com ele, até pra fazer as missões, e, cara, eu achei ele muito bom. É uma opção muito boa de atacante, com um pouco de disruption, né, por causa disso aqui. Com energia vermelha, né? Ele usa puramente energia vermelha e random. Então, cara, essa skill aqui eu achei extremamente forte. Bom dano, boa duração, incomoda bastante, né? Tem um cooldown de 1, então normalmente quando tiver off cooldown tu vai querer usar isso aqui. Essa skill principal dele que tu vai querer usar. A terceira skill dele é 20 de dano em área, todos os inimigos. Durante o setup dele essa skill não tem cooldown, né? Então normalmente ela tem cooldown de 1. Durante o setup ela não tem cooldown. É uma energia vermelha e uma random. Cara, skill boa, skill consistente, né? 20 de dano em área por 2 energias. Não é nada incrível, mas considerando que sem setup ela dá esse dano, é interessante. Eu usei bem pouco essa skill quando eu joguei com ele. Sinceramente, se eu usei uma vez foi muito, porque eu acho que essa skill aqui é simplesmente muito forte, né? E até a outra, a Extend, que vem depois. Mas essa skill dele, de longe, é a principal. Extremamente forte, cara. A invulnerabilidade dele é padrão, 4 de cooldown, custom random. E a skill dele que vem depois do setup. Por um Bloodline, ele dá 15 de dano Affliction agora. Em um inimigo por 2 turnos. Então o mesmo dano que aqui, só que em vez de ser Piercing, tá dando dano Affliction. Durante esses 2 turnos, toda vez que ele usar uma nova skill Harmful, ele vai tomar 10 de Affliction. Então isso aqui tem um potencial de dar 30 do dano padrão, mais 10 mais 10. Tem um potencial de dar 50 de dano, né? Se o cara usar a skill nos 2 turnos. É difícil, mas ainda assim é muito boa. Uma utilização muito forte que eu usei, inclusive usei nos jogos, tu marcar isso aqui em personagens que tem counters ofensivos, né? Counters que dão alvo em aliado, tipo Maitogai clássico, Kankuro Shippuden. Counter que tu dá no inimigo, porque daí ele vai tomar 10 de dano e tu vai saber com certeza que ele usou o counter, né? Tu não vai ter que adivinhar. Tu não vai saber em quem, obviamente, mas tu vai saber com certeza que ele usou o counter ofensivo, que é invisível também. Então eu achei muito boa a utilização dessa skill. Como ela tem um cooldown de 1, possivelmente tu vai ficar alternando entre a Stream Rock e a Lava Extent. Mas, cara, eu gostei dele.
Esses dias eu tava procurando um personagem atacante que use só Bloodline e eu não consegui achar uma opção muito boa. Na minha opinião, ele agora é um dos melhores personagens puramente Bloodline, que te dá bastante. Ele dá. Tipo, como assim? Ele dá bastante dano, mas ele dá splitado, né? Mas, cara, uma energia para 30 de dano, e aqui tem um potencial de dar 40 pelo menos. É bem forte, além desses efeitos extras, então eu prevejo que ele com certeza vai ser usado. É só questão de encontrar algum time por ele, mas cara, ele é extremamente custo efetivo, né? Uma energia, uma energia, uma energia. Aí se tu tiver com uma pool maior, tu pode dar um dano em área pra fechar a matemática, né? Aqui tu dá 30 em 2 turnos, mais 20 já fecha uns 50 redondo. Legal, cara, personagem bem interessante. Vamos pro segundo aqui, que é o Han. Também, cara, não lembro dele. Ele é Tinjurik do Five Tails. Cara, legit não lembro. Enfim, semelhante ao Roche, ele tem uma primeira skill de setup, só que é uma skill de setup diferenciada, né? Ela é uma skill que diminui os custos, porém diminui um pouco a força das skills dele, né? Para que ela fique mais barata e porém menos forte. É legal porque isso pode entrar muito na economia de chakra, né? Dependendo da situação do jogo. Então vamos lá. Chakra Sharpening, ele reduz o custo das suas skills por uma energia random, permanentemente. Pelo resto do jogo, essa skill será substituída pelo Boil Release, que é a skill alternativa dela. Durante esse período, toda vez que o inimigo usar uma nova skill no Han, o Han vai ser realado por 5 de vida e vai ignorar todas as não conditional affliction. Todo dano não condicional affliction por um turno. Ambos efeitos acontecem antes dele ser afetado pela skill. Então, se tu der uma skill affliction nele, ele vai fazer isso primeiro e não vai pegar. Cara, interessante, ele se protege bem. Cura 5 de vida, que é aquela coisa, né? Pode zoar aí algumas matemáticas. Então, interessante. Então, tu pensa assim, essa skill que custa 2 vai custar 1. Essa skill que custa 3 vai custar 2. Essa aqui que custa 2 vai custar 1 também. Então, né, tu pode diminuir os teus custos e, obviamente, tu vai ter um efeito mais fraco, né? Vamos para a segunda skill dele aqui. O Han dá 10 de dano affliction em todos os inimigos e ganha 35 de defesa destrutiva por um turno. Bem forte isso aqui, cara. Se tu estiver sendo focado, né, 35 de defesa destrutiva. Cara, te faz sobreviver mais um turno, quase que com certeza, né? Por um turno, essa skill será substituída pelo Boil Release, Steam Dash. É apenas por um turno, né? Depois ela volta. Durante o Chakra Sharpening, que é a skill de setup dele, essa skill vai dar 5 de dano affliction a menos e vai dar 5 de defesa destrutiva a menos. Então assim, tu tá perdendo metade do dano, mas tu tá perdendo só 5 de Destructible Defense, né? Então tu ainda vai ter 30, que é bem considerável. Porém, 5 de dano affliction em área é um pouco mais fraco, mas por uma energia é justo, né? Porque tu tá ganhando a defesa. Vai usar principalmente pela defesa destrutiva aqui, com certeza. Ele tem essa skill aqui que eu achei bem interessante, cara. Que é a Beast Bomb, né? Normalmente quem é Biju, quem é Tinjurik tem um tipo de skill assim. Ele dá alvo em inimigo por um turno. As suas skills vão dar 100% a menos de dano, ou seja, vai dar 0. E se eles usarem uma nova skill ofensiva, ele vai tomar 50 de dano piercing e vai ser stunado por um turno. Lembrando que esse é o efeito que tá pagando 3, né? Então bem caro. Durante o Chakra Sharpening, essa skill vai dar 25 a menos de dano. Porém, ainda vai estar stunando, né? Então o cara vai tomar 25 de dano piercing, vai ser stunado, caos total. O cooldown dela é 3, então é alto, tu vai ter que usar com bastante sabedoria, né? Provavelmente tu vai poder usar uma vez por jogo. Mas, cara, a existência dessa skill é uma ameaça, cara. É uma ameaça muito forte. O turno que ele não fizer nada, tu vai pensar, pô, velho, ele deve ter usado isso daqui. Se ele tiver chakra pra isso, óbvio, né? Tu vai estar contando. Cara, a ameaça é muito forte. Lembrando que isso aqui, cara, isso aqui não é um counter. Ela é invisível, obviamente. Isso aqui não é um counter. Tu não tá counterando nem refletindo. Tu tá fazendo ele dar menos dano, né? Então, acredito que não tem nenhuma maneira de tu impedir isso daqui. Eu vou testar depois em private game e tal, mas eu acredito que ela não é classificada como um counter, né? Porque a skill vai sair, né? Ela só não vai dar dano. Então, assim, se for uma skill de stun, uma skill que tenha outro efeito, pelo que eu entendi, esse efeito vai ocorrer. Só o dano que não vai acontecer, né? Ele tem essa skill de invulnerabilidade que, por 2 randoms, no efeito normal, ele fica invulnerável por 2 turnos. Cara, isso é bem forte.
cooldown dela é um pouco maior, né? Pra dar uma compensada, mas isso é bem forte. Durante o Chakra Sharpening, ela vira uma skill de vulnerabilidade normal, né? Tu paga 1 energia para ficar vulnerável por 1 turno e o cooldown dela é de 4. 4 turnos, mas, cara, esse efeito aqui é interessante, velho. 2 turnos invulnerável é muita coisa. Já deu pra ver que ele tem bastante proteção, né? Tem Destructible Defense, mas até o momento ele não tem muito dano, né? Ele tem esse dano aqui que depende do counter e tudo mais. Vamos ver as outras skills pra ver se elas dão uma compensada nisso. Boil Release, que é a skill que substitui o Chakra Sharpening. Não tem custo, interessante. Ele finaliza o Chakra Sharpening, ou seja, ele volta as skills para o seu efeito original. Ganha 20 pontos de Unpierceable Damage Reduction por um turno, então bastante proteção. E vira basicamente a Chakra Sharpening de volta, né? Então uma skill que encerra isso daqui para ele voltar a ter mais dano, porém mais custo nas suas skills. E dá uma redução de dano de 20, né? Unpierceable, bem forte. Deu pra ver que ele tem bastante proteção, cara, até o momento, né? Basicamente 3 skills aí de proteção. E a última skill, que é a Boil Release, que substitui a segunda skill, né? Depois ela ser usada. Um Bloodline, então bem barata. Dá 15 de dano para todos os inimigos. E por um turno eles vão tomar 10 de dano adicional por skills Affliction, né? Então já parece ser interessante para time que tem dano Affliction. Porque, pô, tu vai dar 15 e vai aumentar 10 de outras. Interessante. Por um turno o Han vai ganhar 10 pontos de defesa destrutível e vai dar 5 de dano para cada inimigo que usar uma nova skill nele. No turno seguinte, essa skill continuará substituída. Esse efeito é cumulativo até o Han parar de usar essa skill. Então se tu ficar usando ela todo turno, ela não vai reverter de volta para Boil Release. É interessante, então. Se tiver bastante Bloodline, tu vai poder ficar usando isso todo turno. E, cara, começa a ficar interessante, né? Eu vi que já tinha uns times de dano Affliction em área, que ele era usado. E agora faz todo sentido, né? Porque ele tem essa skill que dá 10 de Affliction. Ele tem esse aumento de dano. Além de ter um dano em área bom, né? 15 de dano em área por um Bloodline. Cara, bem forte. Além de ter um pouco de defesa destrutível e reverter dano quando focarem ele. Cara, gostei. Gostei desse personagem. Consigo ver ele sendo utilizado. Ele tem bastante versatilidade devido ao Chakra Sharpening, né? Possivelmente no começo do jogo tu vai querer usar isso para ele pagar menos nas energias, mas conforme tu for conseguindo guardar e ter uma pool de energia maior, vai fazer sentido tu reverter para tu poder usar as skills dele de alto impacto, né? E cara, isso daqui é uma ameaça muito grande, porque assim, tu pode fazer o clássico ameaçar o counter, no caso isso aqui não é um counter, né, mas funciona como se fosse um, e usar isso como tempo, né, para tu ganhar energia. Porque, cara, se tu não fizer nada com ele, o cara pode presumir que tu usou isso aqui, cara. Isso aqui é muito forte. Ele vai anular tua skill, ele vai te dar um dano alto, ele vai te stunar por um turno, então... Interessante, cara. Tem bastante versatilidade esse personagem. Ficar invulnerável por 2 turnos também eu achei bem interessante, cara. É o tipo de personagem que eu digo que tu olha do outro lado e tu pensa, ah, cara, vou ter que lidar com isso daqui. Tu sabe que vai ser um grind, tá ligado? Tu sabe que vai ser complexo de lidar com ele. Vamos aí pro terceiro personagem, o Sennin Kabuto. De cara, tu vê que parece um clusterfuck. O bicho tem 10 skills. Acho que até hoje, na história do jogo, não teve nenhum personagem com tanta skill alternativa assim, né? Então vamos lá pra ele. Primeira skill é White Rage. 15 de dano para todos os inimigos durante 2 turnos. Durante esse tempo, eles não podem usar skills com counter. Isso é considerado um efeito de stun. Cara, interessante. 2 skills, 30 de dano em área. E não permite counter. Cara, isso aqui é bem forte. É o tipo de skill que eu acho legal existir no jogo pra manter counters em check, né? Se tu pega um time focado em counter e dá isso, o cara só perde. Mas eu acho que deve existir esse tipo de counterplay, né? Sempre que possível, sempre que uma mecânica estiver sendo muito abusada no meta, tu vai poder trazer o Sennin Kabuto e counterar isso, né? Então eu acho saudável pro jogo, skill forte, parece uma skill muito feels good, né? Tu usa ela e tu se sente bem. Uma skill satisfatória. Cooldown é 2, então tu pode usar ela off cooldown já. Bem interessante. Inorganic Reincarnation. Kabuto dá alvo em todos os inimigos por 2 turnos. Durante esse período, suas skills Physical
and Strategic vão custar uma energia adicional. Suas skills de energia vão dar 10 a menos de dano. Suas skills mental e affliction serão stunadas. Essa skill não pode ser refletida nem counterada. Cara, isso aqui também é bem forte, né? Dá pra ver que ele dá shutdown em várias mecânicas, né? Aqui ele dá encounter. Aqui ele stuna affliction e mental. E ele deixa a energia dar menos 10 de dano, né? Claro que são duas energias específicas, né? É um Blood e um Genjutsu. Mas, cara, se algum momento um time full affliction ficar forte no meta... existem muitas respostas já, né? Antes tu tinha o Edo Tensei Tobirama, que tem a skill que por um azul e um branco stuna, né? Por 3 ou 4 turnos, 3 turnos, skills Affliction. E aqui tu consegue stunar Mental e Affliction com o Kabuto, então tu vai poder fazer um time... E também tem o Kabuto, o Kankuro Shippuden, né? Que protege teu time de dano Affliction. Então eu acho que a Affliction... tá com bastante checkdown, né? Se algum momento um time for Affliction for meta, tu tem muito personagem pra encaixar no teu time, ou até uma combinação de 2 deles pra inutilizar completamente esses times de Affliction. Então, cara, gostei. Essas duas skills aqui deram uma temática de bastante counter, né? Ele tenta minar o que o adversário tá querendo fazer. E se for um cara que usa bastante energy também, né? 10 a menos de dano, cara, é um nerf bem pesado, assim, nas skills, né? Interessante. Essa aqui tem um cooldown 4. Eu acho justo porque ela é uma skill de alto impacto. Não pode ser counterada nem refletida, então ela vai acontecer, a não ser que você esteja invulnerável. Boa skill, cara. É uma skill que eu acho que vai demonstrar bastante habilidade de quando tu vai usar ela. Vamos para a terceira skill dele, o Chakra Transfer. Senikabuto dá alvo em um aliado durante 3 turnos. Durante esse período, toda vez que o aliado usar uma nova skill que dá dano, ele vai se curar pela mesma quantia de dano que ele der, ignorando aumento de dano e diminuição de dano, né? Ok. Skills que dão 2 tipos diferentes de dano, somente a primeira quantia vai ser considerado. Por exemplo, o Jiraiya, né? O Senin Jiraiya tem uma skill que dá 15 de dano e depois dá 20 de dano piercing. Só vai considerar o 15 de dano para ele se curar. É interessante, é uma skill meio cara, né? Custa 2 de energia. Porém, ela dura 3 turnos, né? Todo dano, basicamente que Spell Vamp, né, Lifesteal, Omnivamp, né, todo dano que ele der, ele vai se curar. Eu acho que não tem nenhuma skill no jogo, assim até hoje, então uma skill nova, uma skill bem diferente. E, cara, parece bem forte, tá? Com certeza tem coisa aqui que vai combar muito bem com isso. Então, cara, sinceramente, bem interessante. Até o momento ele tá com skills bem diferenciadas aí. Vamos aí pra skill que deveria ser skill de invulnerabilidade dele, né? Ou seja, ele não tem uma skill de invulnerabilidade padrão. Que é interessante porque tu vai poder focar ele seco, né? Para um personagem tipo assim, com tantas skills de alto impacto, eu acho interessante que ele por si só não consiga se proteger. A skill não custa nada, não tem cooldown. Quando ele usar essa skill, ela vai ser substituída permanentemente pelo Arhat Feast, que é a skill do Jirobo, né? O Jirobo tem uma skill com esse nome. Então, vamos lá. O Kabuto dá 40 de dano em um inimigo. Depois de ser usada, ela vira Spiral Web, né? Então aqui tu vê que essas skills, elas vão se ligando, né? Tu usa essa e vai pra essa, e vai pra essa, pá, e assim consequentemente. 2 energias, porém 40 de dano, single target, é bom. Parece a skill do Sakon, né? O Sakon tem uma skill assim, que é o socão dele. Mas essa aqui, no caso, é a do Jirobo, né? Que ele copiou. Interessante. Depois ela vira Spiral Web, custom random. Se nem Kabuto dá alvo nele mesmo ou em um aliado, no turno seguinte a primeira skill Harmful usada nele vai ser counterada. O alvo dessa skill é invisível. Depois de ser utilizada, ela vira Demonic Flute, que é a skill da Tayuya, né? Então, interessante aqui, um random. Essa aqui é 2 random da Tayuya, beleza. Kabuto stuna todos os inimigos, todas as skills Physical, Energy and Strategic. Por um turno, interessante porque custa 2 random, né? Então tu não precisa de nenhuma energia específica para usar ela. Legal, e é um stun quase que total, né? Depois de ser utilizada, essa skill vira o Rest, que é a skill do Sakon, né? Falei antes dele, do Sakon. Um Bloodline e um Random, Kabuto cura a si mesmo por 40 de vida. Depois de usada, essa skill vira Settling Fern, que é a skill do Kimimaro, né? Skill dos ossos aqui. Uma cura boa, né? 40 de HP. O único lance é que tu vai ter que usar várias skills até chegar aqui. Então acho que quanto mais pro fim da fila, mais unlikely, né?
mais difícil de tu conseguir usar essas skills. Mas enfim, é um design interessante. Settling Fern, Kabuto dá 30 de dano para todos os inimigos e reduz os seus danos physical e energy por 20 por um turno. Essa skill não pode ser counterada nem refletida. Então é basicamente a skill do Kimimaro, só que ele não toma o dano Affliction, né? Até porque é mais difícil tu chegar nela, tudo bem. Mas é literalmente igual, né? 30 de dano em área e reduz o dano por um turno. Não pode ser counterada nem refletida. Depois de usar essa skill, ela vira o Regenerative Bite, que é a última skill de toda essa sequência dele. Custa um verde e um vermelho. Kabuto rouba 40 de vida de um inimigo. Ou seja, tu vai dar 40 de dano, vai curar 40 de dano. Essa skill se torna daí essa skill original, né? Após ser usada. Então isso aqui é todo o ciclo dele. Cara, eu acho que é bem difícil tu conseguir chegar nessa skill, né? O jogo teria que demorar bastante. Apesar que ele tem esse padrão aqui, skill ofensiva, defensiva, ofensiva, defensiva. E aqui ofensiva e os dois, né? Ofensiva e defensiva. Personagem bem interessante, cara. Essa mecânica das skills serem substituídas conforme tu vai usando elas, né? Mas eu acho que essa parte aqui tu vai usar um pouco menos. Mas eu gostei muito da primeira e da segunda skill dele. E situacionalmente, essa terceira skill pode ser muito boa, dependendo em quem que tu vai usar, né? De preferência, um personagem que spama a skill de dano e possa se curar com isso. Pensando bem, até o... aí vai dar conflito de chakra, né? Mas tu poderia botar no próprio Kimimaro, né? Personagens que, pra usar skill, pagam vida. Porque daí tu vai se curar com isso, né? Então, personagem interessante. 10 skills, bastante coisa. Vamos pro quarto personagem, que é o Hisashi. Se não me engano, ele é o irmão gêmeo do pai do pai da Hinata, né? Hisashi Twin Brother. Ele é o pai do Neji e irmão gêmeo do pai da Hinata. Isso aí. Que é o Hiashi, né? Ele tem aquela marca verde na testa digamos, do low branch, né, da família. Sei lá, a classe mais baixa da família. Então vamos lá, a primeira skill dele é ativação do Byakugan amaldiçoado, Cursed. Skill de setup de 4 turnos também, bem forte, porém esse não é um random, né? É um Bloodline que tu paga. O Hiashi vai perder uma energia a menos se uma Removal or Stealing for usada nele. Ele vai ganhar 5 de Damage Reduction, suas skills vão dar 5 de dano adicional e elas vão ter o efeito alternativo, que normalmente vai ser um efeito mais forte. Interessante. Essa parte de não poder remover a energia dele e tal é um plusinho legal, mas acho que o principal é o Damage Reduction e o dano adicional, né? Ele tem uma skill de Gentle Fist, que é meio padrão dos Ryuga, né? Então vamos lá. 30 de dano em um inimigo e remove uma energia random. Essa é a versão padrão. Com o Byakugan ativado, ele dá 30 de dano em um inimigo, remove uma energia random e stuna ele por um turno. Então a skill fica bem interessante, né? Tu vai estar removendo energia para os outros não poder usar e tu vai stunar ele por um verde e um random, né? Tá bom, é uma skill justa. E aqui ele tem uma skill de rotação também, que também é muito padrão dos Ryuga, basicamente todo Ryuga tem. Vamos lá. Essa skill pode ser usada no Hisashi ou em um inimigo. Se for usada no Hisashi, ele vai ganhar 20 de defesa destrutível por um turno e vai counterar todas skills harmful usadas nele no turno seguinte. No caso, no turno do oponente, né? Ok. Se usado em um inimigo, ele vai tomar 15 de dano e o Hiashi vai ganhar 20 de defesa destrutível por um turno. Beleza. Essa skill é invisível, obviamente, né? Senão o cara não ia fazer nada. Aí a skill alternativa com o Byakugan ligado. Hisashi dá 15 de dano em um inimigo e ganha 20 de defesa destrutível por um turno. Ok. Por um turno, todas as skills harmful no Hisashi serão counteradas. Então, no efeito alternativo, ela faz os dois, né? Ela dá dano, ganha defesa destrutível e dá o counter em todo mundo. No caso, quando ela não está upgradada, tu tem que escolher entre dar dano ou apenas se proteger, né? Skill invisível, cooldown de 2. Cara, uma skill chatinha, né? É uma skill que exerce pressão. O turno que ele não fizer nada, ela exerce bastante pressão. E aqui nós temos a invulnerabilidade dele. O efeito normal é padrão. Tu paga um random para se proteger por um turno. Quando tu tiver com o Byakugan ligado, ela pode ser usada no Hisashi ou em um inimigo. Se usada no Hisashi, ele vai ficar invulnerável por um turno. Efeito padrão. Se usado no inimigo, vai reduzir o dano dele por 20 durante um turno. Essa skill é invisível. Então tu não vai saber que ele se protegeu
ou tu pode pegar e tirar o dano de um inimigo, né? É bem forte, cara. Basicamente, quando ele tá com o Byakugan ligado, ele se torna uma ameaça, cara, muito boa. E por durar 4 turnos, como eu falei, dura basicamente o jogo inteiro, né? O único revés é que tu vai ter que ter um Bloodline pra poder ativar. E se isso não vier no teu primeiro ou segundo turno, a situação fica meio estranha. Mas ele tem maneiras de se proteger, né? Com esse skill de rotação e tudo mais. Então, interessante, cara. Possivelmente ele vai ser usado em times de chakra removal, counter. Ele parece bastante o Hiashi, só que um pouco diferente, né? Eu ainda acho o Hiashi melhor, mas é interessante, cara. É interessante. Vamos aí pro último personagem, que possivelmente é o mais forte dos 5 novos. Eu já vi que o pessoal já tava bolando um time com ele e tudo mais. Então, assim, se tem um pra tu prestar atenção e vai ter um impacto imediato no meta desse mês, é o Kinkaku, que é na versão Cube dele, né? A gente já tem ele na versão normal. Então vamos lá. Primeira skill dele, um verde, um random, 30 de dano para o inimigo e se cura por 10 de vida. Skill interessante, chama atenção que ela não tem cooldown, então tu pode spamar. 30 de dano, mais uma curinha, né? É bem interessante, mas o principal, acredito que são essas duas skills dele que não tem custo. Então vamos lá, Chakra Release. Permanentemente, Tail Slam vai dar 5 de dano adicional, então a gente já está falando aí de 35 de dano. A cada uso dela, né? Então tu vai usar uma vez, a cada vez que tu usar ela vai subir 30 de dano, beleza. Durante esse período, o Edo Tensei Kinkaku pode usar essa skill novamente para ganhar uma energia random. Então, como ela não custa nada, né? Tu vai usar ela a primeira vez e tu vai ganhar esse efeito. Depois que ela voltar de cooldown, tu pode usar ela de novo para gerar uma energia. Bem forte, porque é skill que não custa nada. E aí nós vamos para outra, que é a Golden Bloodlust. Também não tem custo. E essa daqui não tem cooldown. Cara, interessante. Ele ganha 5 pontos de damage reduction permanentemente. E ele vai ganhar 5 pontos de damage reduction permanentemente toda vez que ele for alvo de uma nova skill não strategic. Essa skill estaca e não pode ser usada enquanto ativa. Então tu só pode usar uma vez mesmo, tu não pode ficar spamando. Então ele tem bastante setup, né, cara? Ele tem 2 skills de setup que não custam nada. Toda vez que ele for alvo, ele vai reduzir dano. Lembrando que toda vez que ele levar dano, ele pode se curar com o Tail Slam, né? Interessante. Cara, setup que não custa nada, sempre vai ser forte. E ele tem a skill de vulnerabilidade dele, que é diferente. Por 2 turnos, todos os inimigos vão dar 5 de dano physical e energy a menos. E todas as skills harmful utilizadas no Kinkaku... todas as skills harmful utilizadas nos aliados do Kinkaku serão refletidas para ele. Então ele chama todas as skills para ele. Essa skill ignora a invulnerabilidade e termina quando o Kinkaku morrer. Então por 2 turnos ele vai fazer basicamente aquela skill do Azuma, né? O Azuma clássico tem. Só que o Azuma dá alvo em um aliado só, né? Essa aqui no caso, todas as skills ofensivas vão ser puxadas para o Kinkaku. Lembrando que toda vez que ele leva uma skill, se ele tiver com esse setup, ele vai ganhar 5 pontos de redução de dano. Então, cara, tu já começa a conseguir pensar em alguns times. Tu pode botar cura, né? Tu pode botar usuários que curam junto com ele. Ele puxa todo o dano pra ele, então as curas vão ficar safe. Tu fica curando ele e durante esse período ele vai ganhando redução de dano, né? Porque ele vai estar levando skill ofensiva. Então tu consegue gerar situações insanas onde ele vai ter 15, 20, 25 de damage reduction. Mais a cura dele mesmo, um dano legal toda vez que ele usar essa skill. Outro aliado curando ele, um aliado que não pode tomar alvo, porque ele vai estar puxando pra ele. Então, assim, cara, tem bastante combo que dá pra pensar nele. Setup muito fácil, né? Com energias que não custam nada. Então, acho que é o personagem mais aí pra gente ficar de olho, que saiu nesse patch. Com certeza vai ter um impacto no meta. E, cara, bem interessante. Acho que foi legal, cara. Eles adicionaram personagens interessantes. Dá pra notar que bastante usuário de Bloodline, né? O Roshi, o Han, o Hisashi, o Kabuto usa um pouco. Só o Kinkaku que não usa. Então acho que deu uma variabilidade grande quando tu tá montando um time, né? Para usuários de Bloodline, energia vermelha. Então é isso, cara. Fechamos aí o vídeo do Patch Notes, né, em 2 partes. Primeiro só com os balanceamentos e agora com os personagens novos. Essa semana ainda sai um vídeo de teoria, sai um vídeo analisando o meta atual.
Mas pelo que eu vi, já adiantando um pouco, né? Teve bastante time clássico que ficou bom, né? O Mifune, Orochimaru e Tsunade Shippuden não foi tocado, então obviamente ele ainda funciona. Eu vi que ainda está sendo utilizado Kimimaru, Mifune e Izuna, mesmo com o nerf no Izuna, né? É um time muito forte de execução e depois lockdown. Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados no canal aí para os próximos vídeos. Semana aí vai ter bastante conteúdo e vejo vocês até o próximo vídeo.